Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Resumo do livro. A história se passa na Rússia, na segunda metade do século XIX. Na sua juventude, Fyodor Pavlovich Karamazov era um homem rude e vulgar, cujos principais interesses eram juntar dinheiro e seduzir jovens mulheres. Ele se casou 2 vezes e teve 3 filhos, Dmitri, com sua primeira esposa, e Ivan e Alyosha, com a segunda. Fyodor Pavlovich nunca teve qualquer interesse nos seus filhos, e quando suas mães morrem, ele os manda para longe para serem criados por parentes e amigos. No início da história, Dmitri Karamazov, agora um soldado de 28 anos, retorna para a cidade de Fyodor Pavlovich. Este fica infeliz ao rever o filho, porque ele veio receber uma herança deixada por sua mãe, e Fyodor planeja manter essa herança consigo. Os dois prontamente entram em conflito sobre o assunto e pedem que o frio intelectual Ivan, que não conhece bem nenhum dos dois, seja o árbitro da sua disputa. Na mesma cidade, também vive o gentil e fiel Alyosha, que tem cerca de 20 anos. Ele é um noviço no monastério ortodoxo, onde é discípulo do famoso ancião Zósima. Eventualmente, Dmitri e Fyodor concordam que Zósima possa ajudar a resolver a disputa familiar, e Alyosha hesitantemente aceita arranjar um encontro com o ancião. No monastério, os piores temores de Alyosha acontecem. Depois de Fyodor bancar o tolo, zombando dos monges e contando histórias vulgares, Dmitri chega atrasado e logo se envolve numa discussão aos gritos com seu pai. Descobre-se que eles disputam mais do que dinheiro. Ambos estão apaixonados por Grutchenka, uma bela jovem da cidade. Dmitri abandonara sua noiva Katerina para cortejar Grutchenka, enquanto Fyodor prometera dar a Grutchenka 3.000 rublos se ela se tornasse sua amante. Esta quantia é significativa, pois Dmitri recentemente roubara 3.000 rublos de Katerina para financiar uma extravagante viagem com Grutchenka, e agora estava desesperado para reembolsá-la. Enquanto os dois homens discutem violentamente, o sábio ancião Zósima inesperadamente se ajoelha e toca a cabeça no chão aos pés de Dmitri. Ele mais tarde explica a Alyosha que vira que Dmitri estava destinado a sofrer imensamente. Muitos anos antes, Fyodor Pavlovich tivera um 4º filho com uma garota retardada e muda que vivia na cidade como a idiota local. A garota morrera no parto, o bebê fora levado pelos servos de Fyodor e mais tarde forçado a trabalhar para ele como servo também. Fyodor Pavlovich nunca tratara o menino Smerdyakov como um filho, e ele desenvolve uma personalidade estranha e maliciosa. Ele também sofre de epilepsia. Entretanto, a despeito das limitações da sua formação, Smerdyakov não é estúpido. Ele aprecia ouvir Ivan discutir filosofia. Nas suas próprias conversas, ele frequentemente cita muitas das ideias de Ivan, em especial que a alma não é imortal. Por conseguinte, a moralidade não existe e as definições de bem e mal são irrelevantes. Depois da cena humilhante no monastério, o resto do dia de Alyosha é apenas ligeiramente menos desagradável. Dmitri envia Alyosha para romper seu noivado com Katerina. Depois, ele discute religião com Ivan na frente do desdenhoso Fyodor Pavlovich.
Alyosha também se vê envolvido em outra explosiva discussão entre Dmitri e Fyodor sobre Grutchenka, no qual Dmitri joga Fyodor no chão e ameaça matá-lo. No entanto, apesar das dificuldades do dia, Alyosha é tão gentil e amável que sua única preocupação é com a forma de ajudar sua família. Depois de cuidar dos ferimentos do seu pai, ele volta ao monastério para passar a noite. No dia seguinte, Alyosha visita Katerina. Para sua surpresa, Ivan está com ela e Alyosha percebe imediatamente que os dois estão apaixonados. Alyosha tenta convencê-los a assumirem seu amor, mas ambos são muito orgulhosos e frios para darem ouvidos a ele. Alyosha janta com Ivan e ele explica a Alyosha a origem da sua dúvida religiosa. Ivan não consegue conciliar a ideia de um Deus amoroso com o sofrimento desnecessário de pessoas inocentes, especialmente crianças. Ele considera que qualquer Deus que permita tal sofrimento não ama a humanidade. Ivan declama um poema que escrevera, no qual acusa Cristo de colocar um peso insuportável nos ombros da humanidade, ao garantir que as pessoas terão livre-arbítrio e a capacidade de escolher acreditar ou não em Deus. Nesta noite, Alyosha retorna novamente ao monastério, onde o frágil Zósima está agora no seu leito de morte. Alyosha vai apressado até a cela do ancião e chega bem a tempo de ouvir sua última lição, que enfatiza a importância do amor e do perdão em todos os momentos e situações. Zósima morre esticando seus braços para ele, como se quisesse abraçar o mundo. Muitos monges acreditam que a morte de Zósima será seguida de um milagre, mas nada acontece. Pelo contrário, o corpo de Zósima começa a exalar um odor de decomposição antes do esperado, o que os críticos de Zósima consideram como um sinal de que ele era corrupto e pouco confiável quando estava vivo. Nauseado pela injustiça de ver o sábio e amável Zósima humilhado depois de sua morte, Alyosha permite que seu amigo Rakitin o leve para visitar Grutchenka, embora Rakitin e Grutchenka esperem corromper Alyosha. Acontece justamente o contrário, e surge uma ligação de compreensão e simpatia entre Grutchenka e Alyosha. A amizade deles renova a fé de Alyosha, e ele ajuda Grutchenka a começar sua própria redenção espiritual. Naquela noite, Alyosha sonha com Zósima, que diz que ele faz uma boa ação ajudando Grutchenka. Este sonho fortalece o amor e a resolução de Alyosha, que vai para o lado de fora da casa e beija o solo, para mostrar sua paixão por fazer o bem na terra. Dmitri gastou 2 dias tentando, sem sucesso, levantar os 3.000 rublos para pagar o dinheiro que deve a Katerina. Ninguém quer lhe emprestar dinheiro e ele não tem nada para vender. Por fim, ele vai à casa de Grutchenka. Constatando que ela não está lá, ele subitamente se convence que Grutchenka está na casa de Fyodor Pavlovich. Dmitri vai correndo até lá, mas Grutchenka também não estava na casa. Enquanto vasculhava o quintal, Dmitri agride Grigori, o idoso servo de Fyodor Pavlovich, deixando-o inconsciente e banhado em sangue. Depois do ataque, Dmitri foge. Ele volta à casa de Grutchenka e, através da criada dela, descobre que ela tinha ido se encontrar com seu antigo amante, que a abandonara anos atrás. Dmitri decide que a única saída que lhe resta é o suicídio. Porém, ele decide ver Grutchenka uma última vez antes de tomar essa atitude extrema. Poucos minutos depois, Dmitri entra decidido numa loja,
com sua camisa suja de sangue e um grande maço de dinheiro na mão. Ele compra comida e vinho e viaja para fora da cidade para encontrar Grutchenka e seu amante. Quando Grutchenka vê os dois homens juntos, ela percebe que realmente ama Dmitri. Dmitri tranca o outro homem num quarto e ele e Grutchenka começam a planejar seu casamento. Entretanto, a polícia chega subitamente e prende Dmitri. Ele é acusado da morte de seu pai, que foi encontrado em casa com a cabeça esmagada. Devido à enorme quantidade de provas contra Dmitri, inclusive a grande quantia encontrada inesperadamente em seu poder, é decidido que ele será julgado num tribunal. Dmitri afirma que o dinheiro é metade dos 3.000 rublos que roubara de Katerina e que guardara para lembrar-se do seu ato vil. Ninguém acredita nele e Dmitri é levado para a prisão. Enquanto isso, Alyosha faz amizade com os meninos da escola local. Ele conhece um menino moribundo chamado Ilyusha e consegue que os outros meninos venham visitá-lo todos os dias. Alyosha ajuda a família de Ilyusha enquanto o menino se aproxima da morte e é idolatrado por todos os meninos que o procuram em busca de conselhos. Ivan conversa com Smerdyakov sobre a morte de Fyodor e ele confessa ser o assassino. Entretanto, ele afirma que Ivan também está implicado no crime, pois a visão filosófica que ele transmitira a Smerdyakov, garantindo a impossibilidade do mal em um mundo sem Deus, permitira que ele cometesse o assassinato. Essa afirmativa deixa Ivan transtornado de remorsos. Depois de voltar para casa, Ivan sofre um colapso nervoso, no qual vê um demônio que o atormenta sem descanso. A visão desaparece quando Alyosha chega com a notícia que Smerdyakov se enforcara. No julgamento, o caso de Dmitri parece ir bem até que Ivan é chamado para testemunhar. Alucinado, Ivan afirma ser culpado do assassinato, causando confusão no tribunal. Para limpar o nome de Ivan, Katerina se adianta e mostra uma carta que recebera de Dmitri, na qual ele afirma temer que um dia poderia matar seu pai. Mesmo depois que a carta é lida, a maioria das pessoas no tribunal está convencida da inocência de Dmitri, mas os camponeses do júri o consideram culpado e ele é levado de volta para a prisão para esperar seu exílio na Sibéria. Depois do julgamento, Katerina leva Ivan para casa, onde ela pretende cuidar dele durante sua doença. Ela e Dmitri se perdoam mutuamente, e ela faz arranjos para que Dmitri fuja da prisão e vá para a América com Grutchenka. Ilyusha morre e Alyosha faz um discurso para os meninos no seu funeral. Em linguagem direta, ele diz que todos devem lembrar do amor que têm uns pelos outros e guardarem suas memórias. Comovidos, os meninos dão a Alyosha uma ovação entusiasmada.